1 Reis, capítulo 13, versículos do 1 ao 24. Diz assim: Versículo 1. Eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu, naquele mesmo dia, um sinal dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: Pegai dele. Mas a sua mão que estendera contra ele, no caso aí o profeta, se secou e não a podia tornar a trazer assim. E o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora à face do Senhor, ou seja, faça uma oração à face do Senhor teu Deus e roga por mim, que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor e a mão do rei se lhe restituiu e ficou como dantes. Quando Deus nos dá um ministério, seja para profecia, para pregação, para louvor, para fazer missões, Deus não só nos envia, como também nos capacita. E além de capacitar, Deus nos prepara, porque certamente surgirão impedimentos, obstáculos, resistência, hipocrisia, ciladas e até armadilhas, porque as palavras não são nossas, e sim do Senhor. O homem de Deus clamou contra a profanação que acontecia naquele altar e que culminaria com a total rejeição de Deus àquelas abominações rebeldes naquele reino. As palavras de Deus têm poder e manifestam a sua vontade e seus juízos. Muitas pessoas não aceitam as palavras de Deus, ou não concordam, ou não querem mudanças em suas vidas, mas a palavra de Deus sempre se cumprirá. Então o rei, no versículo 7 diz assim: Então o rei disse ao homem de Deus, já que ele estava agradecido porque a sua mão tinha sido restituída. Aí disse ao homem de Deus: Vem comigo à casa e conforta-te e dar-te-ei um presente. Porém, o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e nem voltarás pelo caminho por onde foi. Deus enviou o homem de Deus para profetizar contra as práticas abomináveis de Jeroboão. Certamente Deus supriria todas as suas necessidades, sem deixar faltar nada. No versículo 10 diz assim: E foi-se por outro caminho, no caso é o homem de Deus, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Mas, contudo, porém, todavia, a missão do homem de Deus ainda não acabara. E aí no versículo 11 diz assim: E morava em Betel um profeta velho, e veio seu filho e contou-lhe tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram ao seu pai. E disse-lhes seu pai: Por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde for o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento, e montou nele. E foi-se após o homem de Deus, no caso aqui é o velho profeta, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: És tu o homem de Deus?
E o homem de Deus respondeu e disse: Eu sou o homem de Deus. Então lhe disse o velho profeta: Vem comigo a casa e come pão. Esse versículo, só abrir um parênteses aqui, ele nos remete a Mateus 4, versículo 3, onde Jesus é tentado pelo diabo a transformar pedras em pão para saciar a fome. Porém, no versículo 16, o homem de Deus responde: Porém, ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Aí ele diz: Porque, versículo 17, me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás aí pelo caminho porque foste. Então, abrindo outro parênteses, Deus, sabedor de tudo, conhecedor do dia passado, do dia de hoje e do dia de amanhã, Deus, o sobrenatural, Deus que vê além da circunstância, nos prepara para o que está por vir. Por isso, Deus enfatizou ao homem de Deus o fato de não comer nem beber neste lugar. Continuando aqui nessa batalha espiritual, no versículo 18, o velho profeta ele disse ao homem de Deus: Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Só um pequeno comentário, O apóstolo Paulo, ele diz em Gálatas 1, versículo 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, é maldição e não bênção. E aí no versículo 19 diz assim: E tornou ele, no caso aqui o profeta do Senhor, o homem de Deus, e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao velho profeta, que eu tinha feito voltar. E aí ele disse, no versículo 21, E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, então no caso aqui é o profeta que está falando. Aí Deus está falando através do profeta. Então assim diz o Senhor: Porquanto foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água, no lugar de que dissera: Não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Aqui o jumento era para o homem de Deus. E foi-se, pois, o homem de Deus aqui eu estou colocando, mas foi-se, pois, e um leão encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. No livro de Gênesis 3, versículo 1 ao 5, Satanás usou do mesmo artifício e distorceu a palavra de Deus, provocando assim a queda de Adão e Eva, os levando a desobedecer os mandamentos de Deus. O homem de Deus não discerniu e foi destruído pelo leão. E o leão o teve como presa sua. Trazendo para nós, nos dias de hoje, esse leão que atacou o homem de Deus e o destruiu, ele simboliza o próprio diabo. E as ciladas, os engodos, as mentiras, as armadilhas de Satanás, continua mesmo. Quando passamos por momentos difíceis nas nossas vidas, ou passamos por provações,
ficamos instáveis, suscetíveis, vulneráveis, ficamos fracos. Nesses momentos, o diabo se aproxima e procura uma oportunidade para entrar em nossas vidas. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O que isso significa? Significa que o diabo quer destruir, primeiro entrar na nossa casa, destruir nossa família, a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar, a nossa vida sentimental, a nossa vida profissional, a nossa vida financeira, a nossa fé, a nossa comunhão, o nosso temor a Deus. Quer nos afastar do Senhor e, como fez com o homem de Deus, se apossar de nossas vidas e nos levar para o seu reino e nos tornar presa sua. Então essa passagem ela nos ensina que nós devemos estar sempre atentos. Em Mateus 26, versículo 41, Jesus diz assim: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eu gostaria de encerrar com Jeremias 17, versículos 7 e 8, onde o profeta, inspirado por Deus, diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. E aí no versículo 8 diz assim: Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não resseca quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Fique na graça, na paz e na misericórdia do Senhor Jesus.